Estamos de volta agora já falando aqui do hotel, depois da vitória gigantesca, enorme ontem na Arena do Grêmio. E, cara, vamos lá, papo reto aqui, na sinceridade. Quem aí, depois da eliminação na Sul-Americana, daquele jeito, daquela forma, com o Renato Gaúcho pedindo demissão, entregando boné na entrevista coletiva, dias depois, Zubeldia surge como favorito e é confirmado, é contratado. Tem todo aquele cenário pós-saída do São Paulo. Por alguns saiu escorraçado, por alguns o Zubeldia era ou é odiado lá no São Paulo. E a análise primária do trabalho dele, prematura, se deu muito por isso também. Por muitos enviesada. Pela forma como ele acabou deixando o São Paulo. Quem aí, diante desse cenário, imaginava que o Zubeldia fosse conseguir, em pouco tempo, fazer o que ele está fazendo com o Fluminense? Superando a casa dos 70% de aproveitamento. Uma campanha que estaria hoje brigando pelo título. Pegando esse recorte, né, desde que ele chegou. Depois eu vou aprofundar esses números aqui. Vou trazer de maneira mais detalhada, né, porque eu acho que vale. Eu confesso para vocês que não esperava. Eu tento sempre ter uma visão positiva. Ou pelo menos, cara, vamos esperar, vamos aguardar. Já está contratado. É o que eu falo, a gente não assina. A gente não contrata, não paga. A gente analisa o que já aconteceu. Por isso quando a gente fala, mas agora é tranquilo falar. Sim, mas eu não contrato. Né? Eu não demito. A gente analisa aquilo que a gente vê. E, cara, o futebol é mais do que normal, é natural isso. Um trabalho, em cada clube tem o seu contexto, tem sua particularidade, enfim, são N coisas que vão acontecendo e que vão afetando o rendimento do próprio técnico, do time. E no Fluminense o Zubeldia encontrou um cenário positivo para ele. Uma equipe com jogadores jovens que consegue competir, pontas que estão numa boa fase, principalmente o crescimento do Canóbio. Ainda que sem o centroavante que ele gosta de ter, mas que ele encontrou na figura do Everaldo, um cara que pode, não vou nem dizer cumprir esse papel, mas enfim, ocupar ali esse espaço, mas com um meia muito criativo, que também para ele é fundamental. Uma zaga que tem um jogador fora de série, que é o Thiago Silva. Ele encontrou um cenário positivo no Fluminense e encaixou. E futebol tem muito isso. Você começa a ganhar, o time vai ganhando confiança, vai acreditando no técnico, e hoje a gente vê o Fluminense, quinto colocado no Campeonato Brasileiro, fazendo uma campanha. Gente, continua para mim sendo muito bizarro o Fluminense ser o quinto colocado no Brasileiro, 61 pontos agora, e não tem um centroavante. Não tem. Assim, o Fluminense está nessa condição sem ter um centroavante, essa que é a realidade. É impressionante isso. E com um banco também que ao longo do ano ajudou muito pouco. Pelo contrário, muitas vezes atrapalhou. É a força de um time titular. Inegavelmente. Com um ou outro que entra bem. E ontem tivemos a boa notícia do Soteldo, praticamente estreando com o Fluminense. Thiago Santos entrou de novo, já tinha ido bem contra o Palmeiras. Tudo isso para mim é reflexo de um cenário positivo. E olhando para a tabela não tem muita conta. Agora quinta-feira é torcer contra os caras, o Botafogo, um tropeço, um empate já resolve para a gente ir contra o Bahia e conquistar essa vaga direta no Campeonato Brasileiro. Isso é maravilhoso, porque a gente não sabe o que vai acontecer na Copa do Brasil. Eu acho que o Fluminense tem, pelo que a gente está vendo, acho que não tem debate isso, o Fluminense tem totais condições de chegar e conquistar o título, mas não é fácil. Né? Vai enfrentar, eu acho que hoje o Cruzeiro é bem favorito a passar do Corinthians, também não tem muito debate sobre isso. Se for o Cruzeiro, é um time que tem muita qualidade, muitos jogadores bons, vai ser difícil pra caramba. A gente vai brigar, mas e se não acontecer o que a gente espera lá, você já tem a tua situação garantida e evita uma pré-Libertadores que pode, enfim, resolver muita coisa no ano que vem, ainda mais nesse calendário cheio, maluco, que ano que vem vai mudar com Copa do Mundo e tudo, enfim. É realmente incrível. Eu confesso que eu não esperava. Eu tinha fé que poderia ser um bom trabalho, acho que ele, né, poderia agregar. Eu apostava até mais
nessa Copa do Brasil, porque no São Paulo, no mata-mata, ele ia bem, ele saiu da Libertadores sem perder. Mas engatar essa sequência super positiva, 8 vitórias em casa como mandante, agora ganhando o Grêmio. E aí você olha para essa história que a gente tem 2 partidas realmente ruins. É muito pouco. E ontem, uma situação que gerou muito debate, e aí é incrível, né? O impedimento do Lúcio Acosta, o gol que foi validado, que no primeiro momento foi anulado, depois foi validado. Vou colocar essa imagem na tela. Rodou, viralizou, essa primeira imagem de cima aí, em que o Lúcio parece claramente impedido. E dá para ver que essa bola ela já saiu do pé do Samuel Xavier, já tinha saído. É o suficiente para o Lúcio dar um passo a mais. O VAR analisa a outra, é um momento em que o VAR realmente analisa quando o Samuel toca na bola. E aí começa a página dos rivais, principalmente flamenguista, né? Aí eles aparecem. Para isso, não perdem tempo. Aí um monte de gente revoltada, nossa, que absurdo, validar esse gol, inacreditável. Quando a gente sabe que tem a questão da paralaxe, um monte de coisa que afeta ali. E realmente é um lance muito difícil. A gente está contestando, já contestou alguns lances parecidos. Ano que vem teremos um impedimento semiautomático, graças a Deus. Tomara que isso realmente ajude, ou eles podem estragar como estragam tudo aqui. Mas é um lance que, cara, se houver um erro, é uma questão de milímetros aqui, para lá, para cá, para você validar, para você anular. Também não tem como você ter certeza que não está impedido ou que está impedido. É uma ferramenta que é controlada, obviamente, por um ser humano, que nesse tipo de situação, em algumas gera até um certo debate. Mas o mínimo que se deve fazer é analisar o lance da maneira correta, que é quando a bola sai do pé do Samuel Xavier. E aí você tem uma condição ali clara de praticamente mesma linha. E lá o software vai apontar lá se foi ou se não foi. Não faz o meu ponto não faz o menor sentido fazer um escândalo em relação a isso, como se fosse algo muito absurdo, porque não é. Tá? Enfim, o Fluminense ganhou o jogo porque teve méritos e conseguiu concluir, ser efetivo, ser fatal nas chances que criou. E na zona mista, falamos com Soteldo, falamos com Samuel Xavier. Né? O Samuel que deu aquele passe belíssimo nesse lance aí do Lúcio, e Soteldo que renasceu. Acho que dá para dizer assim, renasceu, começou a sua trajetória vestindo a camisa do Fluminense. Vamos assistir a zona mista. O extremo tem que voltar para ajudar a marcação também, porque senão o futebol está muito intenso, os laterais cada vez são mais ofensivos. E por aí ele pede sempre isso para nós. Bom, eu creio que é uma coisa que eu venho trabalhando também. E graças a Deus hoje, até onde pude, consegui ajudar um pouco no equipe defensivamente também. Eu queria que você falasse sobre essas coincidências do futebol, né, Soteldo? Você não tinha marcado isso, você tinha deixado dele. Aí você volta aqui e faz 2 gols, são coisas que o futebol pode proporcionar, a famosa lei do ex. E como é que você está depois desses 2 gols marcados? Lastimosamente aí foi contra uma equipe que teve uma passagem linda por aqui, gostei muito de morar aqui, a torcida é muito boa. E não, creio que agora estou defendendo o Fluminense e isso é o que importa, ajudar o time a ganhar e bom, seguir para frente que a gente tem mais um jogo agora. Soteldo, como que foi para você essa chegada difícil, né? Você chega indo durante lá a Copa do Mundo, tem algumas oportunidades, acaba não indo bem, a torcida começa a criticar, a pegar mais pesado. Como é que você mentalmente se preparou para seguir trabalhando em meio a tudo isso e conseguir agora ter essa chance, fazer logo os 2 gols, tinha mais de um ano que você não fazia um gol. Como que foi esse processo para você até chegar esse momento, esse jogo de hoje contra o Grêmio? Não, foi difícil, né? Por aí, como eu falei, tive 4 lesões no ano e é muito difícil começar de novo, começar a jogar e já voltar a machucar. É um processo complicado, onde por aí a confiança depois, mentalmente também fica muito mal. Bom, eu creio que foi minha família sempre me ajudando, Deus, me aferrei em Deus e minha família me ajudou muito a sair desse momento e cada vez estou trabalhando mais, também nunca deixei de trabalhar. E eu creio que por isso o professor por aí me vem dando confiança. Sem o Canóbio, você tem a chance de ser titular contra o Vasco numa semifinal de Copa do Brasil, um jogo decisivo, com o Maracanã cheio. Se essa oportunidade aparecer, se realmente o Zubedi optar por você, está preparado para entrar num jogo desse tamanho?
Não, tem que estar preparado sempre, né? Todo mundo. Se ele decidir que sou eu que vai jogar, mano, estarei feliz e darei o melhor. Mas essa é a decisão dele e a gente agora vai pensar no próximo jogo, depois a gente pensa na semifinal. Acho que o torcedor agora vai dar uma trégua, assim, porque você mostrou hoje, além de gols, a atuação também, recuperando o seu melhor momento. Porque o torcedor, parte da torcida ali criticava e tal, que é do futebol, mas enfim, você acha que depois da apresentação de hoje vai ter uma trégua? Não sei, de verdade, isso não, para mim não é importante, eu sigo trabalhando, eu de verdade me importo com o que a minha família fale, eu sei que as torcidas são assim, eles têm que cobrar mesmo, porque bom, eu vim com o estado para cá e acho que o que eu ganho eu tenho que reconstruir para devolver para eles isso, e para o clube, que é o mais importante, mas de verdade estou tranquilo com isso, não tem problema. Eu queria que você falasse sobre essa briga agora na parte de cima, né? O Fluminense chega ao G5, claro que ainda tem rodada para acontecer, mas como é que vocês veem essa possibilidade de... Claro, tem a possibilidade também da Copa do Brasil, mas de atingir mais uma Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. A gente abriu essa rodada, né? Mas o mais importante é a gente conseguir fazer o nosso trabalho, a gente conseguir fazer a nossa parte, que é vencer os jogos, né? Hoje a equipe fez um grande jogo, temos mais uma rodada dentro de casa, diante do nosso domínio. Acho que o mais importante é a gente conseguir a vitória, né? E não olhar tanto a tabela. Acho que o mais importante agora é a gente conseguir os triunfos, né? Para a gente, no final aí do campeonato, ver onde a gente termina na posição. Mas é sempre em busca da vitória para a gente conseguir terminar nessa parte de cima e tudo dando certo, a gente conseguir classificar direto. Tá no estilo esse óculos aí, pai. Diferente, hein? Vou aproveitar, 2-0, vitória, 2-1, vitória fora de casa. O momento é bom, e aí eu acho que talvez a gente pode ter um pouquinho de descontração aqui. A gente viu a bela ação que o Fluminense fez no último jogo contra o São Paulo, com os cachorrinhos ali, e aí você entrou com um cachorro imaginário. Eu queria saber de quem foi a ideia, o que rolou ali, como é que foi essa decisão, porque viralizou pra caramba. Acho que é justa a pergunta. Pareceu uma ação de marketing, né? Mas não foi uma comunicação ali que não deu certo, né? Só depois no vídeo eu vi que o jogador do São Paulo tava com 2 cachorros ali, né? Mas é porque, na verdade, a moça ia passar um cachorro pra mim e ela falou, não, esse é o Fábio. E aí eu falei, cadê o meu cachorro? Aí a mulher foi procurar. Quando ela foi procurar, o time começou a entrar em campo, cara. Aí eu falei, vou lançar um cachorro aqui. Qual o nome do cachorro? Invisível. Aí lancei ali, mas foi bom. Tem que improvisar, a gente tem que ter um bom humor também, né? Samuel, se fosse para destacar um aspecto assim do trabalho do Zubeldia, assim, que te chama a atenção, assim, pô, isso é diferente, ou é uma coisa que é ponto forte, assim, o que seria? Cara, assim, um ponto só eu acho assim, difícil, mas o professor Zubeldia é um cara que estuda muito os adversários, então mostra vídeo pra gente, né? O tempo todo ele dentro do campo, ele fala com cada um dos jogadores, ele mostra a característica do jogador que vai estar jogando no nosso setor. Então é muita conversa, é muita tática, treina muito bem, por mais que a gente tem poucos dias de treino, né? E não pode treinar forte, mas a gente vai para o campo para fazer movimento, para fazer algumas jogadas. E também a entrega dele, né, cara? É um cara muito intenso, é um cara que vem em busca da vitória o tempo todo incentivando toda a equipe. Não somente os 11 iniciais ali, mas ele fala com todo mundo, né? Até alguns que não vêm entrando, mas ele cobra bastante. Então essa cobrança eleva muito a equipe, então vem todo mundo entrando bem, todo mundo esperando o seu espaço, né? Hoje a gente, posso citar aqui, o Soteldo fez um grande jogo, e ele vem cobrando. O Soteldo evoluiu muito bem nos treinos, tem treinado muito. Então acho que é isso, quem ganha é o nosso grupo, né? É um treinador que cuida de todos. E eu acho que isso é muito bom pro Fluminense. E aí você vê o Soteldo, né? Como o Soteldo não, até o Samuel, como ele fala do Zubeldia, e claramente os jogadores estão encantados com o Zubeldia, estão realmente sendo impactados por aquilo que ele está passando e pela forma como ele tem passado no dia a dia, né? Nos treinos, o cuidado que ele tem com cada jogador, né, a preocupação que ele tem com o coletivo, né, para que todos possam assimilar aquilo que está
está sendo passado para o grupo. São algumas entrevistas já que a gente percebe que os jogadores realmente estão E a gente vê isso em campo, né? O reflexo é evidente, a consequência ela é muito clara. São diversas respostas que você vai pegando um ponto aqui, outro ali, vai juntando, e a gente chega, a gente tem certeza que há uma sinergia muito grande hoje entre a comissão técnica e os jogadores. E é claro que isso resulta em vitórias. E, cara, tomara que o Soteldo falou, foram várias lesões, isso atrapalhou bastante. Enfim, tomara que seja realmente um ponto de partida para ele, né? Isso é bom para o Fluminense. A gente quer que uma contratação cara como ele foi possa dar resultado em campo. Aliás, precisa. É no momento decisivo do ano. Tomara. A gente viu ontem um Soteldo próximo da melhor versão dele, que fez ele rodar por times grandes aqui no Brasil, que fez com que o Fluminense fosse lá e aceitasse pagar esse valor que pagou por ele. Continua achando muito, continua achando errado. Mas agora que já está aqui, que não tem o que fazer, de novo, né? Não é a gente que assina, não é a gente que paga, não é a gente que demite. É torcer para que realmente esse jogo possa ser um marco para ele, mesmo faltando poucos jogos para acabar 2025, é um momento que pode valer um título, por exemplo. E, querendo ou não, ele tem a chance de colocar o nome dele num título do Fluminense. É a oportunidade que todo jogador quer. E na situação dele, todo jogador precisa e gostaria de ter. Tomara que ele consiga realmente corresponder a uma sequência, se ele continuar entrando, se ele for titular contra o Vasco, enfim. Que venha finalmente aquele Soteldo hipotético, aquele Soteldo que valeu milhões para o Fluminense. A gente vai ficando por aqui. Esquece de não deixar seu like, tá? Muito importante. Não sai desse vídeo sem deixar seu like ou seu comentário. Se inscrever aqui também é muito importante se você não está inscrito. Mais uma missão cumprida, 3 pontos. Eu falei, eu ia vir aqui para Porto Alegre para conquistar 3 pontos, levando 3 pontos para o Rio de Janeiro. E a gente se fala hoje ainda, fique ligado, porque vai ter mais conteúdo aqui no canal do Leste. Tamo junto, valeu!